Eu trouxe esse tema, uma reflexão da manhã de hoje. Quando eu fiz a leitura desse texto, eu fiquei surpreendido do que a gratidão ocorre ela provoca na nossa evolução espiritual. A gratidão não é apenas um sentimento bonito. Na visão espírita, ela é uma força moral, uma vibração elevada da alma, capaz de harmonizar nossos pensamentos, fortalecer nosso espírito e aproximar-nos da proteção dos amigos espirituais que nos acompanham. Gratidão é oração silenciosa. Gratidão é fé em movimento. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos por que tantas vezes a humanidade sofre, ele nos responde que muito do sofrimento nasce da nossa dificuldade de compreender o propósito das situações que vivemos. E é justamente aqui que a gratidão se torna uma chave espiritual poderosa. Ela nos convida a enxergar além da aparência imediata, percebendo a ação divina em cada detalhe, em cada encontro, em cada desafio. É difícil ser grato quando tudo está bem, quando a saúde está firme, quando a família está tranquila, quando os planos se realizam como desejamos. Mas a doutrina espírita nos ensina que o verdadeiro exercício da gratidão ocorre nos momentos difíceis. E quando nos lembramos de que nada nos acontece fora da lei do amor, que todas as experiências, mesmo as dolorosas, têm finalidade educativa, que Deus não nos abandona em instantes algum. Então veja bem, a gratidão, quando tudo está funcionando, nós estamos vivendo uma vida plena, num ambiente de uma família saudável, tudo funcionando, estou muito bem empregado, tenho a minha remuneração, ela é suficiente para as minhas necessidades. Tudo isso, quando está funcionando, o sentimento de gratidão, ele até pode ser uma coisa muito fácil de a gente praticar, agradecendo a Deus, como também, no desfrutar de tudo isso, nem lembrarmos de agradecer a Deus, que é o que muito mais acontece, Mas a gratidão verdadeira é aquela que nós referenciamos nas nossas dificuldades. Por quê? Ora, aqui no plano físico, eu entendo, já há um bom tempo, eu já me convenci, aqui é um vale de aflições, onde nós estamos aqui, para poder zerar, as nossas más escolhas feitas em vidas passadas ou até na vida presente. Então, as dificuldades vão começar a aparecer para sermos provados, porque o planeta é classificado como um mundo de provas e expiações. Então nós não vamos encontrar a felicidade, que é o objetivo do nosso Pai Celestial quando nos criou, de nos dar a felicidade eterna. Não é aqui que nós vamos encontrar. Como disse Jesus, na casa do Pai há várias moradas. É em outras moradas que nós iremos encontrar. Ou até mesmo nesse plano físico que ele passa também por elevação, por evolução. Então, veja bem, quando nós estamos na situação de provas, ou seja, quando estão jogados para nós experiências que fazem com que a gente tenha que demonstrar a nossa quitação de débitos e purificar os nossos sentimentos, é aí que nós devemos dizer ao Pai: Pai, eu agradeço por estar passando por essa prova.
Porque aquela pessoa que vive uma vida feliz, totalmente feliz, no plano físico, abre o olho. O tempo está passando e ele não está se modificando. Porque é nas dificuldades que nós vamos sair mais forte, que nós vamos sair mais com a consciência tranquila, de ter pago aquilo que devemos e ter aprendido aquilo que nós deveríamos aprender, até em oportunidades passadas, e que foi desvirtuado, né, o nosso rumo, né, com relação a outras encarnações. Então, a gratidão, ela tem esse impulso, né, sobre nós. Nós temos que agradecer pelas piores situações que estão acontecendo, porque elas têm uma função educativa, didática. Nós estamos aprendendo com as dificuldades que se apresentam na nossa vida presente. Emmanuel nos ensina que a gratidão é a memória do coração. E o que coração é esse que lembra? É o Espírito eterno que somos. É a consciência que reconhece no passado tudo aquilo que nos sustentou, mesmo nas horas mais sombrias. É a percepção amadurecida pela fé raciocinada de que fomos amparados inúmeras vezes sem sequer perceber. Talvez muitos aqui pensem: mas como agradecer por uma dor que ainda me machuca? Como agradecer por alguém que partiu e deixou saudades? Como agradecer por uma situação que ainda não entendo? Muitas vezes fazemos esses questionamentos, né? A resposta não é forçar o coração a sentir algo que ele ainda não sente. Se não há o amadurecimento de você utilizar a gratidão como deve ser usada, você vai vivenciando, né? Vai se atropelando, vai criando situações e as provas vão surgindo. E elas têm esse poder educativo, né? É a forma didática que o Pai encontrou para nos ensinar. A gratidão verdadeira não é obrigação, não é imposição, não é máscara, ela é processo. Ela começa com o reconhecimento de que não estamos sós, é o primeiro ponto, de que existe uma inteligência superior dirigindo a vida, de que mesmo sem compreender agora, algo bom pode nascer daquilo que nos parece duro. Isso é a realização da ferramenta da dor que existe em nós, né? Do sofrimento que muitas vezes nós conquistamos com os nossos próprios erros, utilizando de uma forma o nosso livre-arbítrio, né? A gratidão é um convite para olhar a vida com os olhos do Espírito e não apenas com os olhos da matéria. Percebe? Então veja bem, quando você está, você tem a matéria como seu ponto mais importante da tua vida, ou seja, quando você canaliza todas as suas expectativas na materialidade, deixando de explorar a sua vida espiritual, né, você realmente vai ter dificuldade de compreender tudo aquilo que está acontecendo contigo, né, que vem trabalhar em função de uma melhoria do seu próprio eu, do seu próprio ser, que vem muitas vezes provocar com que você realmente passe a dar muita importância na sua reforma íntima, que é o que nós temos como premissa de desenvolver no nosso plano físico. É a nossa reforma íntima, né? Onde nós vamos trocar velhos hábitos por sentimentos nobres, por virtudes, né? Então é dessa forma
que nós temos que verificar tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, que foge da nossa compreensão, mas temos que saber que lá em cima Deus está reservando o que é de melhor para nós. Está amargo, está difícil, mas vai haver um momento certo, porque não há tão bem o bem que tanto dure, como também o mal que tanto dure. Nós sempre temos ciclo, nós temos períodos cíclicos, períodos difíceis que nos ensina e faz com que a gente saia mais forte da situação. E aprender, onde errou, não errar mais. A reincidência no erro. Nós temos que começar a ter essa percepção de não errar naquilo que você já errou uma vez. Certo? Porque o erro é humano, faz parte da nossa evolução. É através do erro é que nós vamos começar a entender o acerto. Então, o erro até é aceitável dentro da visão didática que o Pai coloca em nós. Mas esse erro, ele sendo reincidente, aí já é algo que deva ser, trazer consequências desagradáveis a todos nós. Quando enfrentamos uma perda, por exemplo, a gratidão pode assumir a forma de reconhecimento pelo tempo vivido com aquele que amamos, pela oportunidade da troca, do aprendizado, da convivência. A saudade dói, é verdade, mas a gratidão alivia a dor e ilumina a memória. E, segundo os ensinamentos de Kardec, essas vibrações de amor alcançam nossos entes queridos no plano espiritual, fortalecendo e consolando. Bom, aí eu sou um testemunho vivo, porque o ano passado eu perdi minha neta e perdi minha filha. Filha queridíssima, neta queridíssima. E eu agradeço o período que eles viveram conosco. As duas viveram conosco. E é muito importante, foi um privilégio conviver com esses dois espíritos. E é isso que nós temos que levar em consideração, porque quando nós aceitamos a perda sem revolta e agradecemos pelo fato do Pai ter dado um convívio com esses espíritos, quando eles estão do lado de lá, eles recebem essas nossas vibrações como um alento, como uma energia aconchegante, Então é muito importante nós fazermos esse tipo de agradecimento, não revoltando a perda, e sim agradecendo pelo convívio. Tá? Quando enfrentamos uma dificuldade financeira, familiar ou emocional, a gratidão pode surgir não pela dor em si, mas pela chance de nos fortalecer, de desenvolver paciência, humildade e empatia. Então, o reverso financeiro, quando nós estamos lá em cima com a nossa situação financeira resolvida e de repente a gente cai naquela depressão e realmente nós não conseguimos sustentar o nosso padrão de vida, existe uma dor, mas existe um momento para você analisar onde eu errei, para que eu não venha cá novamente. E quando você sair dessa situação, você está saindo muito mais forte. Você pode ter certeza que você não vai ter mais uma depressão econômica na vida. Você vai tomar todos os cuidados que você não teve na situação anterior. Então é muito importante agradecer pelo Pai ter dado essa oportunidade de você passar por essa experiência, porque agora você está mais forte, você está mais firme, mais consciente. E isso fez com que você desenvolvesse o sentimento da paciência, da humildade, da empatia. Porque quando você tem um declínio financeiro, você precisa muito das pessoas, você precisa se humilhar muitas vezes. Então, tudo isso são ensinamentos profundos, que se você estiver conectado com Deus, acreditando que Ele está te colocando na estrada certa,
para que você possa caminhar em direção à luz, né? Se você tem essa fé, você vai vencer todas as suas dificuldades. André Luiz relata em diversas obras que os espíritos superiores agradecem constantemente pelas oportunidades de crescimento. Os espíritos superiores, não é porque eles são superiores que eles também não agradecem. Ele relata que eles agradecem constantemente, né, pela todas as oportunidades que o Pai está dando a eles. São superiores, hein? Eles veem a vida não como um conjunto de problemas, mas como um campo de trabalho, de semeadura e evolução. Esse é o conceito do Espírito que já incorporou, né, a evolução, a busca pela sua luz, né, como algo importante, como o norte para que ele possa, a cada vez mais, se entregando ao trabalho de colaborar com o universo, com a criação divina. E quantas vezes, irmãos, deixamos de agradecer pelas coisas simples, pelo ar que respiramos, pela manhã que recomeça, pela água que sacia, pelo alimento, pelo abraço, pelo sorriso, pelo aprendizado do dia, por alguém que nos estende a mão, por uma intuição que nos salva, por um erro que nos ensina. Aí, esse parágrafo eu deixo para vocês fazerem uma reflexão. Quantas vezes deixamos de agradecer por esses particulares na nossa vida? Ao amanhecer, agradecer pelo ar que respiramos. Ele ainda é de graça, gente. Ele é divino. Sem ele, a nossa vida não é vida, né? Pela alimentação que nos fortalece, pelo trabalho que nos coloca em condições de desenvolver uma função, né? E nessa função você ter a consciência que você está colaborando com o desenvolvimento do planeta Terra. E quando você retorna depois de uma jornada de trabalho ao seu lar, você volta com aquele sentimento do dever cumprido. Não é maravilhoso isso? A gente agradecer por todas essas bênçãos de oportunidades que o Pai nos dá e muitas vezes esquecemos de estar colocando isso em nossas orações. Quantas vezes deixamos de agradecer por nós mesmos, pelo corpo que temos, com suas limitações e também suas possibilidades? É uma verdade isso, né? Pela consciência que pensa, pela oportunidade de reencarnar e corrigir caminhos do passado, pela chance de melhorar um pouco a cada dia, pela força interior que muitas vezes nem sabíamos possuir. No Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a entender que o verdadeiro tesouro não está nas conquistas materiais, mas naquilo que conquistamos dentro de nós. E a gratidão é uma dessas riquezas eternas que levamos vida após vida. Quanto mais cultivamos, mais ela se expande em nosso ser, tornando-nos pessoas mais calmas, mais compreensivas, mais felizes. Podemos imaginar a gratidão como uma luz que acende por dentro. E toda vez que agradecemos, mesmo por um pequeno detalhe, essa luz se amplia. A gratidão ilumina nossos pensamentos, clareia nossas escolhas, pacifica nossos relacionamentos, fortalece nossa fé. Ela muda a nossa vibração. E quando mudamos a nossa vibração, mudamos o tipo de energia que atraímos. Pasmem, mudamos também os tipos de espíritos que se aproximam de nós. Percebe? Então veja bem o poder da gratidão, que transformação que ela provoca em nós a partir do momento que nós começamos a praticar a gratidão. Mas não é aquela gratidão da língua para frente, é aquela que vem de dentro, né? É
aquele sentimento realmente profundo, percebendo que Deus é Pai. E você acredita que Ele está fazendo o melhor para você, mesmo nas piores situações. Você tem que parar, analisar o que está acontecendo na tua vida e ver onde é que você tem que aprender com aquela experiência e ser grato por isso, porque é uma chamada de atenção, muitas vezes, né? Aquela virada de que a nossa vida toma em certos momentos da nossa vida, né? Tem aquela virada, estava tudo bem e depois ficou tudo desorganizado, né? É isso que nós temos que ser paciente e humilde para poder analisar qual foi o meu erro e o que eu tenho que aprender com tudo isso. Com isso, nós vamos o quê? Melhorando as nossas vibrações de acordo com o poder que a gratidão tem, descrito nesses 3 parágrafos aqui, para que a gente possa mudar a nossa atmosfera vibratória. Mudando a nossa atmosfera vibratória, nós atraímos espíritos que queiram nos ajudar, né? Ao passo que, se você vibrar somente materialismo, você vai atrair espíritos que não queiram te ajudar, que queiram disputar com você, né? Certo? Espíritos benevolentes, elevados, aproximam-se naturalmente daqueles que cultivam sentimentos nobres, e a gratidão é uma delas. Ao contrário, quando nos entregamos ao desânimo, à queixa constante, à vitimização, isso é grave, vitimização é grave, e nós praticamos ainda. Atraímos companhias espirituais que se afinizam com essas emoções. Somos nós que escolhemos a sintonia. A gratidão é uma porta aberta para a luz espiritual. Mas como desenvolver gratidão no dia a dia? Essa é a questão. Como é que eu faço isso? Comece com a atenção. A atenção ao que já temos, ao que já somos, ao que já recebemos. Comece com o hábito de perceber o bem, de registrar os pequenos gestos, de valorizar as dádivas simples. Depois vem a aceitação. Aceitar que a vida não segue nosso roteiro, mas o roteiro de Deus. Na hora que compreendermos isso aqui, tudo vai ficar mais fácil para praticar gratidão. Aceitar que a vida não segue nosso roteiro, mas o roteiro de Deus. Até Jesus, né? Lá na antecedência à sua crucificação, ele orou e transpirou sangue, né? E disse: Pai, não faça, né, a minha vontade, sim a sua. Até ele aceitou, que é muito mais sábio se você ir por esse caminho, de aceitar que o teu roteiro está na mão de Deus e não nas suas mãos. E então vem o exercício diário: agradecer pelo que entendemos hoje e pelo que entenderemos amanhã. Esse é um ponto. Podemos todos os dias, ao acordar, dizer simplesmente: Senhor, obrigado pela vida, que eu saiba aprender com esse novo dia. Isso ao amanhecer. E antes de dormir: obrigado, Pai, por tudo que vivi, que eu possa descansar em paz e acordar fortalecido. Esse é o momento de você se entregar à recarga, né, energética do corpo físico, quando você adormece. Esse pequeno hábito muda nossa vibração, de acordar e agradecer pelo dia, né, e também ao dormir agradecer pelo que viveu. A gratidão também se expressa em forma de atitude. Quando somos gratos, somos mais pacientes, mais generosos, mais flexíveis. Passamos a reclamar menos e a colaborar mais. A crítica diminui
a gentileza aumenta. Olha só o poder da gratidão em nós. Hein? E assim, pouco a pouco, vamos espalhando ao nosso redor a luz que acendemos dentro de nós. Meus irmãos, se pudéssemos visualizar espiritualmente, com os olhos do Espírito, hein, o efeito da gratidão, veríamos que ela cria ao nosso redor um campo de proteção luminoso. São as nossas vibrações, a nossa aura começa a ter uma coloração alva. E como se disséssemos à vida: eu confio, eu aceito, eu agradeço, e a vida responde. Por isso, nesse momento, faço um convite a cada um de nós, que possamos olhar para nossa história, para a nossa caminhada, para nossas alegrias e dores, e reconhecer que tudo, absolutamente tudo, contribuiu para nos trazer ao ponto onde estamos hoje. Se aqui julgamos que estamos num ponto mais evoluído do que a vida primitiva, né, foi essa trajetória que nos trouxe. E que, apesar das imperfeições e desafios, esse ponto é um ponto de evolução. Estamos melhores do que ontem, estamos caminhando, estamos aprendendo, estamos sendo amados por Deus a cada instante. Que possamos carregar a gratidão como quem carrega uma chama que aquece, consola e ilumina, uma chama que protege, uma chama que nos recorda todos os dias de que há um propósito maior guiando nossa existência, que é Deus. É Deus e o propósito divino sobre nós. E assim encerramos essa reflexão. Deixo as palavras de Emmanuel, abre aspas: aprende a agradecer. A gratidão te vestirá de paz. A paz te conduzirá a Deus. Fecha aspas. Que Jesus nos abençoe, que a gratidão encontre morada em nossos corações e que possamos seguir essa semana espalhando luz, espalhando esperança e serenidade onde estivermos. Muito bem, está aí. Falei que é surpreendente. Nunca eu tive uma reflexão da gratidão com o poder educativo que ela tem. Está demonstrado nesse texto. Pode falar.